Quantos comissionados nós temos aqui nessa noite? Vocês estão pensando, mas ela não foi embora? O que ela está fazendo aí? É que eu não aguento, gente, eu não aguento. Vocês acham mesmo que eu ia embora sem dar tchau? Tchau não, see you soon, né? Porque Orlando é a nossa casa, sempre estaremos aqui. Mas quando eu vi o tema dessa série, que eu lembrei que a gente tinha separado essa série, eu falei assim, gente, a gente vai abrir a série, vai iniciar uma série justamente bem no tempo onde nós estamos sendo enviados. É mistério. Cadê meu negocinho aqui? Cadê o negocinho aqui? E ó, a boa notícia é que a gente está num momento de transição, mas semana que vem o Clê também vai estar aqui com a gente. Tadinho, gente, a gente está fazendo mudança, tipo, a gente nem mudou de casa ainda. Tem gente que tá falando assim, o que essa moça está falando? Quem é ela? Para quem não sabe, nós estamos sendo comissionados, fomos comissionados a uma nova missão. Louco, de uma maneira bem resumida, eu e o Cleiton, nós estamos sendo enviados para o Brasil, gente. Depois de muitos anos. E nós estávamos conversando a respeito disso, orando, enfim, desde o ano passado sentimos uma transição do Senhor. A gente sabia que Deus estava nos levando para um tempo de assumir algo, de assumir um trabalho. E começou a gerar em nós uma vontade de realmente sermos pastores locais, não apenas pastores auxiliares. E nós estávamos orando muito. E fevereiro, março, eu comecei a sentir uma urgência no meu espírito muito forte, assim, muito. Ao ponto de eu começar a ficar um pouco ansiosa. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, Pai. O Senhor quer nos levar para algum lugar. E a gente pensava muito nos Estados Unidos, né? Porque nós já somos cidadãos americanos, nossas filhas são americanas. E a gente ficava pensando em lugares nos Estados Unidos. E nenhum lugar fazia sentido, né? Pensava dentro daquilo que o Cleiton faz hoje. Enfim. E um dia, alguns dias antes de nós irmos para o acampamento, o Espírito Santo me falou claramente, assim, claramente, vocês vão voltar para o Brasil. E foi e às vezes você pergunta, né, como é que ele falou? Veio uma paz, que eu não sei te explicar, sem medo, sem preocupação, apenas uma paz. E eu me lembro que naquele exato momento, eu chorando muito, porque tá todo mundo me vendo feliz, né? Mas já são meses de choro, que ninguém viu, que eu não posto, só posto o meu sorriso, não posto os meus choros. Meses ali chorando, porque eu sentia que Deus iria nos tirar de um lugar que a gente ama tanto, que a gente tem tantas pessoas que nos amam. E aquela dor da transição, e de repente me veio uma paz que, como a palavra fala, excede a todo entendimento. E o Senhor falou claramente, vocês não vão ficar mais aqui. E é um Brasil, eu falei, meu Deus, é o Brasil, que loucura, eu nunca imaginei que eu voltaria para o Brasil. Eu nem tenho mais, nem sei mais, nem sei se eu tenho documento lá. Minha carteira está vencida, não tenho mais nada. E o Espírito Santo falou claramente. E eu me lembro que quando nós conversávamos sobre transição e alguém falava alguma coisa sobre o Brasil, o Cleiton falava assim, Brasil? Não. E eu falei, Espírito Santo de Deus, o Senhor falou comigo, então agora o Senhor vai falar com ele, porque eu não vou ser aquela esposa que vai ficar em cima. Enfim, no dia seguinte, o Espírito Santo falou com ele. Claramente. E aí no acampamento a gente foi vivendo essa transição, o Cleiton lá, o pastor André começou a ficar alucinado com a ideia de São Paulo, e vários aqui de vocês no acampamento dando palavra, eu recebi uma palavra também poderosa, enfim gente, mas estávamos programando para o mês de maio ser um mês de transição, né, aos pouquinhos a gente ia anunciando, sem assim, né, meu Deus, a pastora da Lagoinha Morumbi, como assim? Não estava programado isso, gente, a gente ia fazer um negócio bonitinho. Mas de repente, os céus disseram, é agora. E nós imediatamente dissemos sim. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, porque nós estamos vivendo uma fase de transição. Eu sei que é um pouco estranho, eu entrei aqui, me deu uma vontade de chorar, tipo assim, não vou chorar.
Porque na verdade, não é um momento de tristeza, é um momento de muita alegria. Porque Deus, Ele está nos levando a um outro nível. Eu estou me sentindo muito estranha, gente, porque eu chego na igreja, todo mundo me pergunta tudo. Tipo, da impressora que quebrou até a música que vai cantar. Eu falei, meu Deus, socorro. É diferente. É muita demanda, é muita gente. Nós estamos assumindo uma igreja que já está pronta. Nós fizemos uma reunião com voluntários, tinha 500 voluntários na primeira reunião. Já é uma igreja pronta, com uma igreja maravilhosa, que estava ali sem pastores, e nós estamos sendo enviados ali para cuidar daquele povo. Já estamos vendo novos lugares, porque ali já está pequeno. Mas o que eu quero te falar hoje é, nós estamos vivendo esse período de transição. E é um pouco estranho para algumas pessoas, mas eu estou sentindo não, eu tenho uma certeza no meu espírito, de que vocês vão entrar na melhor estação da vida de vocês aqui no Legacy. Eu sei que é um pouco estranho, porque vocês gostam da gente, só que o Legacy nunca foi formado, nunca foi fundamentado em pessoas. Esse trabalho aqui não é fundamentado no Cleiton, não está fundamentado na Marcela, não está fundamentado em uma pessoa. Este trabalho está fundamentado em uma única pessoa, e o nome dela é Jesus. Não, nós não fundamentamos esse trabalho na areia. Porque quando você fundamenta um trabalho na areia e as pessoas saem, o trabalho cai. Mas nós fundamentamos esse trabalho na rocha, que é Cristo. Então pode vir transição, pode vir mudança, pode ir gente, voltar gente, sair gente. Vai continuar, porque está fundamentado em Cristo Jesus. E vocês estão prontos, vocês estão preparados, vocês estão enraizados. Eu estou diante aqui de líderes maduros, então agora vocês estão prontos para viver uma nova estação. E vocês precisam continuar fundamentando esse trabalho no nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, daquele que era, que é e que há de vir. E o nome dele é Jesus. É Ele, é Ele. A glória, a força É Jesus. e o poder ao É Rei Jesus. Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Cante, cante. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Ei, Legacy, Deus está trazendo um tempo novo para esse lugar. E vai ser um tempo onde vocês irão colher muitos frutos de sementes que foram lançadas aqui por muitos anos, fruto de sementes que foram lançadas assim com choro, com oração, com jejum. Mas ei, vocês irão colher os frutos sorrindo, vocês irão colher os frutos com alegria. Ei, está chegando um novo tempo neste lugar, e eu quero te dizer que você está pronto, você está preparado. Deus está levantando você, e é para esse tempo. É um tempo onde novas vozes vão se levantar, é um tempo onde novas lideranças vão se levantar. Eu estou muito animada porque vocês estão recebendo novos líderes jovens, animados, com a cabeça fresca. Está vendo muita coisa que
não estava sendo vista antes. Entenda, Deus está trazendo vocês para uma estação extraordinária. E ei, você está sendo comissionado para uma missão. E a pergunta que eu te faço, que é aquela que está no vídeo: qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Jesus está te chamando. Jesus está falando: ei, eu tenho uma missão para você. Ei, eu quero levantar você para esse tempo. Ei, eu quero levantar você como uma voz dessa geração. E a pergunta que eu te faço: qual é a sua resposta? Quando Jesus me chamou, eu me lembro que com muita lágrima, imediatamente eu disse sim. Imediatamente eu disse sim. Eu estou estudando o Novo Testamento novamente, relendo o Novo Testamento novamente, e é exatamente assim que aconteceram com os discípulos. Olha só, quando Jesus chamou Pedro e André, Mateus capítulo 4, versos 18 a 20, olha o que a palavra de Deus fala. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: ei, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Próximo. Era até 21. Desculpa, até... Estava certo. Eu tenho aqui. Aí, é isso. No mesmo instante. No mesmo, eles deixaram a sua rede e o seguiram. Tiago e João, no Mateus capítulo 4, verso 21 e 22, ali a continuação. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando a sede. Jesus os chamou e eles deixando... Mateus capítulo 9, verso 9. Quando Mateus, o cobrador de impostos, foi chamado, saindo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado à coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se. Ei, Jesus chama os discípulos e a palavra de Deus não fala assim: não, peraí, eu estou pescando agora, eu estou trabalhando agora, e o Senhor está me chamando, mas o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser? Não! Imediatamente eles se levantaram e foram. Ei, os verdadeiros discípulos de Jesus não olham para trás. Os discípulos de Jesus são aqueles que imediatamente ouvem o chamado e vão. Não importa como vai ser, não importa como será, não importa o que você vai deixar, mas imediatamente você diz sim e você vai. E Deus quer levantar uma geração. Ei, nós estamos deixando para vocês um legado. Não, eu não estou falando de algo que eu vi alguém viver. Eu estou falando de algo que estamos ensinando você a viver. Porque eu não perguntei: meu Deus, mas onde eu vou morar? Olha a minha casa, olha os meus carros, como é que vai ser lá? Olha a escola das minhas filhas, elas estudam uma escola tão boa, Senhor, onde é que eu vou colocar as minhas filhas? Não! Imediatamente nós dissemos sim. E a pergunta que eu te faço é: qual é a resposta que você dá quando Jesus te chama? Você está disposto a largar tudo?
Você está disposto a largar tudo? Ou aquilo que você está construindo nessa terra é precioso demais, é grande demais? Não dá, Jesus, agora não dá. Não, Jesus, peraí, eu tenho tantas coisas que eu preciso construir. Eu tenho tantas coisas que eu preciso fazer. Eu tenho tantos sonhos que eu preciso ainda alcançar. Não, Jesus, espera um pouquinho aí. Ei, não dá tempo mais. Não dá tempo mais de você perder sua vida, os seus dias com essa terra. Não dá tempo. Mas olha só, Jesus, Ele vai cuidar de você. E quando você diz sim, sem olhar para trás, quando você diz sim, sem se preocupar, sem se preocupar com aquilo que você está deixando, quando você diz sim para Jesus, você fala assim: olha, Senhor, eu estou abrindo mão. Você abre mão de pessoas que você ama, você abre mão de pessoas que te amam. Você abre mão de uma estabilidade, você abre mão. Os discípulos estavam ali trabalhando. Eles não perguntaram para Jesus: ei, Jesus, quanto é que eu vou ganhar? Ei, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que vai ser? Onde é que eu vou morar? Como assim? Eu vou sair andando pela rua? Imediatamente eles disseram sim. Ei, Deus está buscando discípulos que imediatamente dizem sim. Não importa se você tem que deixar seus amigos, não importa se você tem que deixar sua casa bonita, não importa se você tem que deixar sua faculdade. Ei, você entregaria a sua faculdade? Se Jesus te chamar, você entregaria a sua faculdade? Ou é um sonho muito grande que você não pode abrir mão? Você está disposto a abrir mão de tudo por Jesus? Você está disposto? Você está disposto? Você está disposto a abrir mão de tudo e de todos por Jesus? Não é fácil. Mas esse é o Evangelho. É você abrir mão de coisas, é você abrir mão de pessoas. Você está disposto a abrir mão de tudo por Jesus? Então por que você não abre mão de certas coisas que Ele já te pediu? Por que você não abre mão de certas amizades que você sabe não faz bem para você, afasta você dele? Não, mas você é tão dependente. Eu preciso dessa pessoa, eu preciso dessa coisa. Não, essa pessoa não pode sair da minha vida. Essa semana já começou, né? Cheguei na igreja, a irmã pastora, Deus me mostrou um rapaz, eu estou orando e jejuando por ele há 6 meses, mas ele está com outro. Eu falei: minha filha, quem foi que te falou isso? Quem te falou que foi Jesus que te mostrou isso? E agarrou naquilo, e ora, e chora, e jejua. Meu Deus, faz de pessoas, faz de coisas um Deus na sua vida. Ei, o Senhor está te falando nessa noite: hoje é noite de você deixar tudo por mim. É tudo. Porque você está dizendo sim para o chamado. Olha o nível. Lucas capítulo 9, verso 59 fala assim: a outro disse: siga-me. Ele porém respondeu: Senhor,
Deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Para você ver o nível de entrega que Jesus espera de nós. O pai morreu. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse é o nível da entrega que Jesus espera de você. Esse é o nível da entrega que Jesus espera. Não, meu Deus, eu vou ali sepultar os meus pais. Ei, tipo assim, já morreu. Não tem mais nada que você possa fazer. Vem e me segue. Vem e me segue. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Os sonhos de Deus são tão melhores e tão maiores. O nosso problema é que a gente cria sonhos para nós. A gente acha que aquilo é tudo que a gente tem. A gente tem projetos, a gente tem sonhos. A gente faz metas e a gente acha que aquilo é tudo que a gente tem. A gente precisa entregar toda a nossa vida, todo o nosso tempo, todo o nosso esforço para esse projeto. E Deus está lá em cima falando: meu filho, eu tenho algo tão maior e tão melhor. Ah, se você soubesse. Mas Jesus, eu comprei a minha casa agora. Ah, se você soubesse. Se você soubesse. Ei, Deus quer levantar uma geração que não é presa a nada e nem ninguém. Você só precisa ser preso a uma coisa: a voz de Jesus. Para onde Ele está mandando você, o que Ele quer que você faça agora. Eu te pergunto, nesse exato momento, você tem vivido os sonhos de Deus para a sua vida? Ou você está igual uma pessoa desnorteada, correndo e não chegando a lugar nenhum? Ei, para onde o Espírito Santo está levando você agora? Ou você tem vivido uma vida, deixa a vida me levar, vamos levando o dia, vamos lá. Não,
Deus tem planos para você. Eles são muito maiores, eles são muito melhores daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Anos atrás, quando o Senhor falou, vem, vai para Orlando, eu tinha acabado de comprar uma casa nova, fazia 3 meses. 3 meses que eu estava na minha casa. E Jesus falou, você gostou? Mas eu tenho algo melhor. Você está feliz aqui? Mas eu tenho um lugar que você vai ser mais feliz. Você está sendo usado aqui? Mas eu tenho um lugar que você vai ser mais usada ainda. Mas a pergunta para você, Marcela, é: você está disposto a entregar? Porque se você não quiser entregar, está tudo bem, você vai ficar aí. Mas os meus planos são tão melhores. São tão maiores. Marcela, Cleiton, vocês confiam em mim? Ai, Jesus. Mas eu não queria, Pai. Eu não queria sair daqui. Aqui está tão bom. Aqui minhas filhas estão felizes. Aqui eu tenho amigos. Eu não queria sair daqui, Pai. Eu não quero. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua, Jesus. E nós chegamos aqui. Nós chegamos aqui. E nós vivemos coisas muito maiores que nós estávamos vivendo lá. Uma casa melhor. O Senhor nos deu um povo, o Senhor nos deu uma igreja. Aí o Senhor olhou pra gente e falou assim: tá legal aí, Marcela? Tô, Jesus, eu tô feliz, Meu marido tá feliz, minhas filhas estão felizes, tá tudo bem, Jesus. Mas eu tenho algo melhor. Mas Jesus, de novo. Eu estava bem aqui, eu achei que eu ia ficar aqui para sempre. Mas eu tenho tantas pessoas que eu amo aqui. Eu me sinto segura aqui. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nós dissemos sim, sem saber o que era. Nós dissemos sim, sem saber para onde nós vamos, sem saber o lugar que nós vamos, sem saber onde nós vamos morar. Nós só dissemos sim. E de repente Jesus fala assim: agora eu vou mostrar para você. Existe um povo que tem orado por pessoas como vocês. Existe um povo que precisa ser abraçado, que precisa ser cuidado. E Deus começou a mostrar. E posso falar, é muito maior do que eu imaginava. E só está começando. A obra só está começando. Porque o seu sim, ele vai impactar muitas e muitas vidas. Pastor André falou a mesma coisa 7 anos atrás. Ele estava bem lá nos Estados Unidos, vai para lá no Brasil, vai para os Estados Unidos fazer o quê? Vai! Ele foi comissionado, ele estava bem, ele estava confortável. Chegou numa terra estrangeira, sem ninguém, sem nada, e de repente, olha só, somos mais de 30 igrejas nos Estados Unidos, porque há 7 anos atrás um homem disse sim. Aplauda o nome de Jesus mesmo.
Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Eu abro meu coração para me ensinar, para me curar no caminho que devo seguir. Podes me como tu bem quer. Eu abro meu coração. Você pode fazer dessa canção a sua oração nessa noite. Porque a Bíblia diz que a seara é muito grande. Ei, a seara, ela é muito grande, mas a Bíblia fala que poucos são os trabalhadores. Ei, a seara é muito grande, mas poucos são aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo. São poucos. Não, eu não vou ajudar a igreja porque eu tenho que trabalhar. Porque se eu trabalhar eu vou ganhar $100 a mais. Não, eu não posso chegar cedo na igreja porque eu tenho uma conta para pagar que vence amanhã. E se eu trabalhar hoje eu vou pagar minha conta amanhã. Enquanto Deus está te falando, por que você está preocupado? O que você tem que comer? Por que você está tão preocupado com a roupa que você tem que vestir? Com o carro que você tem que pagar? Por que você está tão preocupado? Você não vê os lírios dos campos, como eles se vestem? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem igual os lírios dos campos. Ei! Buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas para você. Ele já te deu a dica. Ele já deu a dica para você não viver uma vida preocupada com as coisas desse mundo. Mas o que você faz? Tudo ao contrário. Você passa todos os dias da sua vida preocupado com o que você vai vestir e com aquilo que você vai comer. Buscai, pois, o meu reino e a minha justiça,
em primeiro lugar, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Buscai, pois, o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Não inverta a ordem. Porque quando você inverte essa ordem, você fica cansado. Quando você inverte essa ordem, você fica sobrecarregado. Você sabe por que você está cansado? Sabe por que você está sobrecarregado? Porque você está vivendo ao contrário. Ao invés de você gastar a sua força e a sua juventude no reino, você está pensando assim: eu preciso aproveitar que eu sou novo agora, eu preciso aproveitar que eu tenho energia agora, para juntar bastante dinheiro, para conquistar muitas coisas. E Jesus está te falando: não, não é isso. Busca o meu reino em primeiro lugar, a minha justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão lhe ser acrescentadas. E aquilo que ele tem é muito maior e muito melhor. Desde que nós dissemos sim, nós temos sido constrangidos. Nós dissemos sim para Jesus. A primeira coisa que Ele nos deu foi um carro. Eu ganhei um carro blindado ainda. Depois eu estou conversando ali, o cara fala: eu tenho um apartamento, a gente vai fazer uma condição para vocês. Eu nem estava olhando aquele apartamento, que estava fora do meu padrão. Aí Jesus falou: você não disse sim? O cara lá no Brasil, no açougue: pastorzão, picanha, camarão, salmão, deixa comigo. Nos próximos meses você não precisa se preocupar. Querida, você não tem noção daquilo que Jesus tem para a sua vida. Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele cuida de você. E deixa eu te falar, Ele cuida de você melhor do que você mesmo. Você sabe por que você está cansado? Você sabe por que você está sobrecarregado? Porque você está fazendo o trabalho dEle. Você está se matando, enquanto Ele falou: ei, eu já conquistei tudo para você. Existem portas, janelas abertas para você, mas você está distraído. Mas eu declaro que a partir de hoje, eu quero que você fique de pé no seu lugar, porque a partir de hoje Deus está levantando uma geração, uma geração que de fato fala assim: é Ele, por Ele que eu estou perdendo a minha vida. Eu te pergunto, essa música é sua de verdade? Essa música é sua de verdade? Porque com Jesus você vai ter que deixar tudo para trás. Com Jesus você vai ter que deixar tudo para trás. E aí o seu sim vai alcançar pessoas que você nunca imaginou que você poderia alcançar. Ei, acabou o tempo de você viver preocupado com as coisas dessa vida. Acabou.
Acabou o tempo de você viver cansado e sobrecarregado com as coisas deste mundo. Acabou, porque o Senhor está levantando uma geração neste lugar. O Senhor está levantando jovens, homens, mulheres que dizem sim para Jesus imediatamente, sem olhar para trás, sem se preocupar. Eu posso dizer que eu sou prova. Eu não disse sim pensando nisso, Jesus sabe. Eu disse sim porque eu amo Jesus. Eu disse sim porque eu sei o que Jesus representa na minha vida. Eu disse sim porque eu sei que eu carrego a resposta para essa geração. Ei, você carrega a resposta para esse tempo. Ei, isso daqui, você está vendo essas 4 paredes aqui? Isso daqui é a resposta para esse tempo. A igreja local é a resposta para esse tempo. Aqui as pessoas são curadas, são transformadas completamente. Eu estava no GC essa semana e eu ouvi o testemunho, e a mulher olhou para mim e falou assim: o que anos de terapia não me curaram, foi na igreja que eu encontrei a minha cura. Sabe por quê? Porque lá fora as pessoas te ensinam a como você lidar com a sua dor, mas aqui dentro Jesus, Ele te cura da sua dor. Não é para você aprender a conviver com a dor. Não é para você ter saúde, inteligência emocional para lidar com a sua dor. Não. Jesus, Ele quer mais. Ele faz mais. Ele te cura da sua dor. Ele te cura dos seus traumas. E é isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus está te levantando, para realmente passar pelas pessoas e curar, sarar, salvar. E Deus deseja usar você. Deus deseja levantar você. E é para esse tempo.